Olá, cursista. Seja bem-vindo à nossa quarta semana de atividades na disciplina de mídias na educação. Na semana passada, discutimos sobre as mídias tradicionais e suas relações com os diversos contextos em que elas permeiam o processo de ensino. Vimos também que as mídias tradicionais tiveram seu impacto no contexto educacional durante as décadas de 80 e 90. A partir dessa semana, vamos começar a dirigir nosso olhar para as mídias tecnológicas e digitais. Para essa semana, então, abordaremos a temática da convergência de mídias decorrentes do processo de digitalização e do advento das novas tecnologias que a gente conhece por TIDIX. Bom, o que é esse fenômeno de convergência? Sabemos que, na atualidade, em um mesmo dispositivo, podemos possuir diferentes mídias. Então, a convergência ela vem nessa direção de possibilitar o intercâmbio das diferentes mídias que a gente possui num único espaço. Então, o fenômeno da convergência pode-se dizer que é um fenômeno que foi potencializado pelo advento da tecnologia. Tá? Então, a convergência das mídias na contemporaneidade elas demandam de um avanço do campo tecnológico e também de um avanço do campo digital. Tudo é rápido, tudo é síncrono na maioria das vezes, né? A gente tem aí o advento de algumas tecnologias como a televisão, o rádio e a evolução posterior ao surgimento do computador, né? E a partir do computador essa vivência da digitalização de muitas coisas. E as mídias até então, consideradas mídias tradicionais, passam a convergir para esse espaço tecnológico e digital. Então, por exemplo, com um simples acesso à internet, nós podemos ter aí acesso à rádio, acesso a homepages, acesso à própria televisão. Então, todas as mídias elas estão convergidas, digamos, para esse espaço virtual. Então, a gente atribui, novamente, como eu mencionei, a convergência tecnológica em termos de aparato, por exemplo, o nosso smartphone é um exemplo de convergência tecnológica, certo? E a própria convergência digital em si, que é o processo de digitalização dessas mídias e a interação entre elas. Então, falar de mídias na contemporaneidade não tem como desvincular a tecnologia e a questão do meio digital. Por quê? Porque até as velhas mídias foram transpostas para o meio digital. E com isso a gente passa a mediar o uso da própria televisão, do rádio. A mídia até então impressa, agora ela passa a ser um hipertexto, né? E com o advento dessa convergência e a introdução, então, do aparato tecnológico e a questão relacionada ao meio digital, a gente passa a ter uma maior interatividade com as mídias, né? Então, a web, a internet, a partir das suas diferentes evoluções, estamos quase na web 6 já, mas a partir da web 2.0, o usuário tem uma interface de muita interatividade com os conteúdos, com clique, com links, com acesso, e isso torna, então, o processo de interação com as mídias uma forma dialógica, né? Uma forma não mais linear de receptor, emissor, mas passa a ter uma vertente de interação e seleção, inclusive de conteúdos. E nesse contexto, quais os reflexos dessa convergência para o espaço educacional? Quem é do estado do Paraná tem aí a oportunidade de ser cobrado, vamos assim dizer, pelo uso das diferentes plataformas e tecnologias que a Secretaria de Educação coloca à disposição para os professores, né? E muitas vezes a gente tem o quê? Um olhar de uma mídia integrada a um sistema tecnológico em que você tem que interagir com ela, né? E a gente volta a respaldar aqui. Até que ponto essa interatividade, essas convergências de mídias, elas propiciam efetivamente a apropriação da aprendizagem, né? Será que a tecnologia pela tecnologia, a convergência pela convergência, ela tem potencial para a educação? Acredito que sim. E como fica a questão da mediação e a utilização desses recursos? Certo? Então, para esta semana, vamos conversar, como eu mencionei, sobre convergência de mídia e as diferentes interações, e a atividade avaliativa proposta, ela vai permear um fórum falando da temática da convergência com um olhar sobre o contexto educacional. O nosso aluno tem no celular, né, a calculadora, a internet, as mídias sociais e tudo mais. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Né? A gente tem a cobrança pela utilização das mídias e recursos tecnológicos no contexto escolar, como fruto dessa convergência. Qual é o nosso preparo para isso?
Até que ponto a utilização exacerbada desses recursos trazem benefícios ou sobrecarga para a sala de aula e para a prática docente? Então, sobre esses pontos de vista, convido vocês a refletirem no nosso fórum da semana 4, externarem sua posição a respeito da questão provocativa e promover a interação com os colegas. Vivemos nesse mundo convergido das tecnologias, mas precisamos ainda pensar criticamente em relação à própria convergência, à forma de utilização e à formação de nossos educandos. Tenhamos todos uma ótima semana e nos encontramos no fórum.